Começando. Vamos eliminar o desperdício? Só se for agora. Meu nome é Tia Yamashita e eu falo sobre Mottainai. E nessa websérie eu estou fazendo uma investigação sobre desperdício nas empresas. E eu estou aqui hoje com Daniel Pezzi, que é um especialista em Lean Manufacturing. E a pergunta eu já vou ser bem direta com você, né? Qual a relação? O que você vê em comum entre o Lean Manufacturing e o Mottainai? Muito bem. Para ficar fácil, vamos explicar o seguinte. Quando me perguntam o que é Lean Manufacturing, boa também. Eu respondo o seguinte. Lean Manufacturing é você produzir mais com menos através da constante eliminação de desperdícios. Então, Lean Manufacturing tem tudo a ver com desperdício, né? Para quem me conhece e acompanha, sabe que o meu foco, a minha jornada nesta vida, depois de um tempo para cá, se tornou ajudar as pessoas a identificar desperdícios, em qualquer âmbito e qualquer lugar. Inclusive, eu conheci o Daniel pelo LinkedIn, né? Você faz posts todos os dias? Na verdade, eu criei uma rotina, né? Até para eliminar um desperdício, eu criei uma rotina. Eu faço posts, os meus posts, para quem não conhece, chama um jeito diferente de enxergar os 7 desperdícios. Eu posto segunda, terça e quinta. Tá? Na quarta-feira, hoje é uma quarta-feira, chegando em casa eu vou fazer. Eu posto a resposta de 2 posts mais antigos. A resposta? É a resposta. Porque no post eu sempre pergunto. Eu conto uma historinha do nosso dia a dia e pergunto. Conseguiu enxergar o desperdício? Dá um case e pergunta. Para as pessoas trabalhar e começar a entender a identificação do desperdício. Depois de um tempo, hoje em dia está girando em torno de uns 30, 60 dias, eu vou e respondo. Nesse post o que está acontecendo é isso, o desperdício é desse tipo. E dou a classificação, né, dentro das 7 classificações que existem dentro do Lean Manufacturing. Então, assim, eu diria até mais, quando eu falar especialista em Lean, eu diria que hoje talvez eu sou um especialista em identificar desperdícios. É lógico que isso acaba contribuindo para que você tenha o Lean Manufacturing. Então, quando a gente fala em desperdícios, né, desperdício é a definição de desperdício. A gente foi lá no nosso grande sensei, que é o Taishi Ono, ele diz, né, desperdício é o mínimo necessário de máquinas, de tempo, de materiais, de operações para se produzir algo. Bom, é uma definição um pouco mais complexa. Eu prefiro uma definição mais simples, que é utilizada pelo Instituto Brasil. Desperdício é tudo aquilo que consome recurso, mas não agrega valor. Beleza, não agrega valor. Se não agrega valor, o que não agrega valor? Por que não agrega valor? E aí que eu acho que entra a questão do Mottainai. Não entender o que é agregar valor. O que é valor? Porque numa empresa, numa relação comercial, é fácil. O que é valor? Eu tenho um cliente. Se o cliente está disposto a pagar por essa sua atividade, pelo que você está fazendo no produto, ele está ou ele não está. Então é fácil definir se é valor ou não. Agrega ou não agrega. No próprio, quando se ensina Lean, a gente diz, o que é valor? Valor é tudo aquilo que o cliente está disposto a pagar. Mas e quando eu sou o meu próprio cliente? Ou seja, quando é Daniel com Daniel, como é que eu sei o que é valor ou não? Quando eu descobri e tomei ciência do que é o Mottainai, acendeu uma luz e revelou, então, eu falei, agora eu entendi. Sobre valor. Sobre valor para nós mesmos, né? Sobre o que agrega valor. Que aí eu entendi a questão. Agregar valor é quando está alinhado com um propósito. Isso, perfeito. E tem um jeitinho bem simples que eu explico sobre valor, porque quando eu falo do Mottainai, os 3 passos, o primeiro é reconhecer o valor, depois reconhecer a cadeia produtiva e depois a gratidão. Sim. E aí o pessoal falou assim, então, ele condiciona muito o valor com dinheiro. Você entendeu? E aí eu falo, tem um jeitinho fácil de descobrir. Eles falam como? Eu falo assim, pensa se você não tivesse isso. Como seria o seu trabalho se você não tivesse isso? A máquina, por exemplo, que você tem. Ia ser ruim? Falei, ia ser ruim? Ia fazer falta? Não ia fazer falta. Então aquilo tem o quê? Tem valor. Valor. Será que eu estou dando o devido valor? Aí eles começam a entender que não dar o valor para aquilo que tem valor é o quê? É um desperdício. Desperdício. Exatamente. E até quando a gente fala, e aí sim, na tradução
literal da palavra rotainai, que você diz o uso não digno, né? Ou seja, não é digno. Está se desperdiçando, não está sendo digno. Está sendo digno, você não está valorizando. A gente, hoje em dia, nós temos uma característica na nossa vida, que as pessoas conseguem as coisas, de certo modo, muito fácil. Explica melhor isso aí, Daniel. Né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho como prazer, meu hobby é cozinhar. Eu adoro cozinhar. Então, quando eu cozinho uma comida, eu dou um valor para essa comida porque fui eu que fiz. Então eu entendo os sacrifícios, eu entendo a energia, o tempo, estudo, a atenção, né? Porque ainda mais se eu estou fazendo essa comida para convidados, eu me doei naquele prato. Sim. Então ele tem um valor para mim. Quando você vai num restaurante por quilo, coloca no prato, pesa e paga, você perdeu todo esse sentimento. Não existe, né? Em geral, não tem mais, porque você sabe quanto custou. Custou X reais o quilo. Você tem o dinheiro, você pagou. Mas você está dando valor para aquela comida? Você está se preocupando em não deixar comida no prato? Você está dando né? As pessoas estão desconectadas com a origem. Isso faz com que a gente perca um pouco. Então, eu até por ser engenheiro de produção, quando vejo algo, eu penso, como isso foi produzido? Como fizeram esta caneta? Como fizeram esta cadeira? Qual é o processo? Quais são os esforços envolvidos? Qual é a energia que é gasta? Alguém teve que projetar? Alguém teve que fazer uma máquina? E a partir dessa percepção, o que muda em relação ao objeto? Acho que a partir do momento que você vê o sacrifício, não vou dizer o sacrifício, porque não é um sacrifício no sentido, sofreu, mas todo o trabalho, toda a energia que foi despendida para fazer com que aquilo exista, você fala, se eu não der um valor, se eu não der um uso digno para isso, eu estou desrespeitando toda essa cadeia. Isso. Eu brinco muito, além de cozinhar, eu tenho por paixão corrida de rua. Então eu compro tênis de corrida, porque são tênis, eles são tênis funcionais, que eu digo. Não precisa ser bonito, não precisa ser legal, mas precisa ser funcional. Né? E esse tênis tem uma vida útil, para mim. Em média 600 km. Depois que eu corro 600 km... Você tem até a metralha. Eu tenho nos aplicativos, eu sei quantos quilômetros eu corri com cada tênis. Né? Não... Eu vou fazer isso com as minhas filhas agora. Vamos ver quantos quilômetros. Entendeu? Então, eu uso o tênis para correr. Deu 600 quilômetros, eu faço uma avaliação visual, falo, realmente, ele já teve um desgaste excessivo aqui na sola tal, não serve mais para correr. Às vezes eu uso o tênis pro dia a dia. Estou usando ele pro dia a dia tal. Beleza, eu não estou jogando fora. Mas eu também falo, mas é um tênis de corrida, não é um tênis de andar, é um tênis de correr. Então, muitas vezes, quando eu acho alguém que, por exemplo, gosta de correr, quer correr, mas não tem condições de comprar um tênis desse, eu prefiro doar o tênis para essa pessoa. Entendi. Do que eu usar o tênis como um tênis normal, ou até mesmo como doar para alguém que vai usar como tênis normal. Porque eu acho que um tênis de corrida, o uso mais digno para ele é correr. Né? Ou ser usado, né? Primeiro ser usado. Primeiro ser usado. Não pode ser descartado. Mas entre ser usado normal e ser usado para correr, a finalidade dele. A finalidade dele foi feito para aquilo. Né? Quando se tem esse respeito por tudo que a gente utiliza, muda o sentimento, não muda? Muda. Eu costumo dizer o seguinte, é lógico que nem sempre, vamos ser hipócritas, nem sempre a gente consegue eliminar os desperdícios, nem sempre a gente consegue dar um uso digno para tudo. A gente não é perfeito. Todo dia a gente está desperdiçando. Mas eu acho que, se ao menos nós temos a ciência, olha, isto é um desperdício, isto não é um uso digno, agora eu não tenho condições, agora eu não consigo eliminar esse desperdício. Tendo essa ciência, eu acredito que com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, né? E a gente vai para o próximo passo. Aquele desperdício que eu não conseguia eliminar, agora eu já consigo, porque eu criei um sistema, eu criei uma rotina, né? Eu busquei, porque a partir do momento que você identifica, te incomoda. E se algo te incomoda, a gente parte para querer resolver. Maravilhoso. Daniel, eu tenho uma pergunta para fazer. Opa, vamos lá. Com a sua experiência em Lean, por que você quis focar em identificação dos desperdícios?
né? Porque, por exemplo, você acha que as pessoas desperdiçam porque elas querem desperdiçar ou porque elas não sabem que aquilo é um desperdício? Muito Queria a bem. tua visão. Eu acho que aí tem alguns pontos interessantes. Vamos, primeira parte, por que eu resolvi focar nos desperdícios? Quando a gente estuda a história do Lean, e consequentemente a gente acaba na história da Toyota, e vai conhecer a história da Toyota, né? Para quem já leu um livro, se não leu, eu recomendo que leia um livro do Taiichi Ohno. Ele diz uma coisa muito interessante, fala assim, a necessidade é a mãe da invenção. Isso me marcou muito, a questão necessidade. Quando você precisa, você corre atrás. Um exemplo simples, acontece na nossa casa. Sábado à noite você está em casa, não é começo de mês. O que você faz para matar sua fome? Normalmente você pega o telefone, pede uma pizza, uma comida chinesa, agora é aplicativo, né? Agora é o pede aplicativo e tal, né? Você vai... Começo de mês. Pede comida. Vamos dizer, você pede começo de mês. Sábado à noite você está em casa, é final do mês. O que você faz? Você abre a despensa, abre a geladeira, vê o que tem, faz um mexidão e come. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Então a necessidade fez com que você criasse uma alternativa que não gastava dinheiro. Então, às vezes, o desperdício, né, ele ocorre, muitas vezes, porque ele pode. Porque existe um cenário que propicia que ele ocorra. Ou seja, existe um recurso abundante. Então, você não dá valor, porque tem bastante. E quando falta, ou existe a necessidade, ou a escassez, encontra-se um meio. Certo? Busca-se, né? Busca-se um meio para dar um jeito ali. Mas e quando volta de novo... Aquele conhecimento que eu sei como fazer, mas eu fico... por exemplo, se eu sei que eu posso economizar na pasta de dente, que eu posso economizar no papel... Que eu falo papel higiênico às vezes, né? Você tá sozinho, aí papel higiênico tá no final, você não usa melhor? Sim, você vai aproveitar. Mas aquilo é uma inteligência que você vai usar, que geralmente a gente usa... A gente sabe, mas a gente usa só nos momentos extremos. Agora, se pegar essa inteligência e usar sempre... Quanto que a gente vai economizar ao longo da vida? Então, por que volta? Por que volta, Daniel? Por causa de algo chamado conforto. Vou dar um exemplo que a gente passou recentemente. Nós tivemos uma greve de caminhoneiros, todo mundo ficou sem combustível. Sim. Você via as pessoas na estrada dirigindo, todo mundo assim, ó. Eu até escrevi um artigo sobre isso, entendi. Carro devagarzinho, o pé, né, bem leve. Por quê? Para economizar, porque você tinha... meio tanque, e esse meio tanque você não sabia até quando tinha que durar, porque você não sabia quando ia voltar o combustível, quando é que ia acabar a greve. Então muita gente foi trabalhar de ônibus, foi trabalhar de bicicleta, foi trabalhar a pé. Carona. Ou seja, criou mecanismos para otimizar, né, e reduzir ao máximo o consumo de combustível. Porque não se tinha a ciência de vai voltar. Quando vai voltar? Quando vai ter de novo? Então se criou mecanismos para economizar e quando fosse... O ideal não gastar, e quando tivesse que gastar, gastasse da melhor forma possível. Só que isso exige disciplina, porque isso é uma coisa difícil, a gente não está acostumado. Lógico, quando voltou o combustível e eu tenho dinheiro para pagar, o que é mais confortável? Você ficar dirigindo devagarzinho, você ficar indo de ônibus, de bicicleta, de carona, você vai lá, enche o tanque, paga e vai trabalhar de carro e anda rápido. Então, esse conforto... Essa necessidade do conforto, né, ela, infelizmente, nós ocidentais, ela está acima, né, do conceito do valor, do uso digno. Então, e aí tem que trabalhar. Aí, Daniel, tem um ditado japonês que fala assim, a comodidade é semente de sofrimento. E quando a gente começa a pensar que a comodidade é semente de sofrimento, não toda comodidade. Lógico que a gente precisa do básico, mas prestar atenção. A primeira vez que eu ouvi essa frase, ela gritou dentro de mim. Porque essa frase me fazia pensar. A gente busca muito o conforto e a comodidade, mas a gente precisa estar atento se esse conforto e essa comodidade não serão sementes de sofrimento no futuro. Porque isso é sustentabilidade. É não só pensar no agora, mas pensar no futuro, em termos, eu vou ter como sustentar isso, eu vou ter como sustentar este hábito, eu vou ter como sustentar, né? E agora também, eu penso assim,
esse momento que a gente está vivendo no Brasil, e as empresas, de uma forma geral, estão vivendo, um momento de escassez. É um momento que a empresa pode amadurecer e aprender de uma forma prática a respeito dos desperdícios e levar isso como uma estratégia para se sustentar daqui para frente, porque, vamos ser sinceros, aquele tempo, vou esperar a coisa melhor, vai melhorar? Vamos ser sinceros, não vai melhorar, gente. Quem não aprender a viver com menos vai morrer. Vamos lembrar da história da Toyota. Né? Quando é que a Toyota começou? Por quê, né? Uma vez eu me perguntei, por que a Toyota inventou não o Lean, ela inventou o sistema Toyota? Por que ela inventou? Por quê? Por que Taichung acordou um dia e falou assim, hoje eu vou inventar o sistema Toyota de produção. Tô com vontade. Vou ficar famoso, vou inventar um sistema que vai revolucionar a indústria. Ele não teve essa ideia. Ele teve a necessidade de criar esse bicho sistema. Pegou para ele. O bicho pegou na Toyota. A fábrica da Toyota foi bombardeada durante a guerra. Eles acordaram no dia seguinte, não tinha máquina, não tinha material, não tinha operador, né? Mas precisava produzir, porque ou produz, ou a gente dá um jeito, ou a gente fecha as portas. Então, a necessidade é a mãe da invenção. Então, eles começaram a criar mecanismos. Por que eles eliminavam o desperdício? Porque era inadmissível. Ter desperdício significava não sobreviver. Senso de sobrevivência. Não é o que significava, é o que significa. Né? Isso é real. Então, no cenário de escassez, então hoje, quando você fala de uma empresa, eu perdi 50% do meu faturamento. O que a empresa vai fazer? Ela vai pensar, inicialmente, talvez, em demitir 50% dos funcionários? Tá, beleza. E quando volta o faturamento, vai fazer o quê? Contrata de novo? Né? Será que vai contratar as mesmas pessoas? Vai ter que treinar o pessoal novo? Processo seletivo, tudo. Né? Ou, não, nós estamos com uma escassez. Que tal desenhar uma empresa que consegue sobreviver com metade do faturamento? Porque no Esse é um exercício. Porque no dia que o faturamento voltar ao normal, se desdobrar, tranquilo, seu lucro vai aumentar, porque você aprendeu a viver com metade. E às vezes também, quando eu estou nas empresas e a gente está fazendo um briefing, e eles falam, turnover tanto, devolutiva tanto, defeito tanto, eles me dão as porcentagens, isso aqui é normal, isso aqui é padrão. Aí eu, oi? Você está acostumado a desperdiçar. O desperdício entrou no seu normal. Virou, ele é aceitável. Então, é aceitável. E eu falo, gente, como é que pode aceitar o desperdício desse jeito? E eles, não, mas todo mundo faz isso, então todo mundo vai. Quer dizer, então, se todo mundo faz assim, aquele que não fizer desse jeito, que não desperdiçar, é o que vai poder ser competitivo. É o que vai sobressair. É o que vai se sobressair, né? E é isso, a gente não pode se conformar com essa história do desperdício. Quando traz, quem não sabe o que é desperdício? Eu acho que poucas pessoas sabem o que é desperdício, Daniel. Eu falo o seguinte, as pessoas têm um desperdício que consideram o inimigo número 1, todo mundo, dependente, até a criança, que é o famoso desperdício de tempo. Todo mundo briga, todo mundo faz de tudo para não desperdiçar tempo. Né? Conforme a gente falou um pouco antes, o exemplo do supermercado. Eu desperdício de tempo ir no supermercado. Então você vai lá e faz uma compra do mês para você não ter que ir toda semana no supermercado. Lógico que para economizar o seu tempo, você criou diversos outros desperdícios. Comprar 2 geladeiras, um freezer. Você teve que aumentar a sua despensa, teve que comprar mais uma geladeira, porque não cabe tudo na geladeira. Quer dizer, para economizar o seu tempo, você gerou vários desperdícios, você alocou dinheiro, você fez... Então, será que valeu a pena economizar esse tempo? Então, eu acho que o que falta hoje para as pessoas é entender, primeiro, qual é o seu propósito? E alinhar as suas atividades com o seu propósito. Se a sua atividade está alinhada com o seu propósito, ela não é desperdício. Eu brinco muito assim, alguém respira de manhã cedo, dá uma respirada bem grande para não ter que respirar o resto do dia? Vou respirar tudo agora. Vou respirar tudo agora, não respiro mais durante o dia. Não. Ninguém chega no meio-dia, vou almoçar 5 pratos de comida, que essa semana eu não almoço mais. Não faz isso. Por quê? Porque fazer isso diariamente está alinhado com o seu propósito, que é sobreviver. É a necessidade do seu corpo.
O nosso corpo, ele eu brinco muito que ele é o maior praticante do nivelamento. Porque a gente sempre faz, diversas vezes, a mesma pequena atividade. Sim. Né? A gente não faz toda a atividade. Que é um dos grandes conceitos do Lean é esse. Você trabalhar sempre, fazer sempre repetitivamente, em vez de fazer em grandes lotes. Fazer em grandes... E também as mudanças, quando você fala assim, nossa, mudei, que agora eu estou fazendo dieta, que você está fazendo dieta durante um mês só, né? E não é só naquele período, é o resto da sua vida. Sim. Como é que é o seu comportamento no resto da sua vida, dali em diante? É uma outra estratégia. Agora, eu queria também aqui compartilhar com você, já a gente falando do desperdício, é o seguinte, eu acho que a grande sacada que tem o meu trabalho e o seu trabalho, quando você está fazendo esse trabalho de semanalmente, né, a cada 2 dias, está postando, está trabalhando mesmo para divulgar, para conscientizar a respeito do desperdício, é isso. Não é você, a partir das informações, as pessoas ela própria identificar o desperdício dela. Sim. Porque uma coisa é chegar um consultor, como eu, como o Daniel, numa empresa, e falar, isso aqui é desperdício, aqui é desperdício. Olha aqui, tá vendo ali, ó, desperdício. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer um trabalho de sensibilização, para que as pessoas aprendam sozinhas, com autonomia, identificar os seus próprios desperdícios. Sim. Esse é o princípio realmente da transformação. Né? Porque quando a gente sai de lá, ninguém precisa ficar sabendo se a pessoa está desperdiçando ou não, porque ela já percebeu o que é dentro dela. Ela muda. A experiência que eu tenho, você também. Ela muda na empresa, ela muda na casa dela, ela muda na organização que ela tiver, na igreja dela, e ela vai propagando aquilo. Isso que a gente está falando realmente de mudança de cultura, que não tem nada a ver com uma pessoa chegar e ficar apontando o que você está ou não desperdiçando ali dentro daquele lugar. Na verdade, até quando a gente fala muito, né, é a essência do Kaizen. Sim. É você identificar, dentro do seu dia a dia, dentro da sua atividade, que algo não está bom, que algo pode ser melhor e partir para a busca desse melhor. Né? Eu costumo brincar, a gente tem, o brasileiro tem uma frase que é péssima essa frase, mas é uma realidade, que é assim, tá ruim, mas tá bom. Ai, nem fala. Né? Vai se acomodando, né? Exatamente, né? Ah, tá, mas isso aqui tá assim, é assim mesmo. Isso aqui é assim mesmo. Mas todo mundo. Né? É normal, não, a gente fala é normal. Não é. Fiz engenharia, então eu falo assim, olha, não, porque a máquina quebrou mesmo. Quebra. Eu falei, não, que isso? Não, eu fiz engenharia. Na faculdade de engenharia, a gente não aprende a projetar uma máquina para quebrar. A gente projeta a máquina para ela funcionar. Se ela quebrou, não é normal. Tem que ser alertado. Esse problema tem que vir à tona. Alguém tem que ser a manutenção, o chefe, o dono da máquina. Falar, olha, meu amigo, não tá errado. Tem uma coisa errada. Precisamos melhorar. Né? Ah, essa atividade eu sofro muito. Né? O brasileiro, eu sofro muito no meu serviço. Não, você não precisa sofrer. Não precisa ser difícil. Né? É uma frase do inglês, né? Work smart, not hard. Você trabalha de forma inteligente, não de forma esforçada. Você não precisa se esforçar, se desgastar, se matar, sofrer uma lesão para executar uma atividade. Sim. E se você está fazendo isso, você deve buscar o máximo não fazê-lo. Você está desperdiçando. Né? Ou ao menos, como eu falei, a gente não consegue fazer tudo, mas pelo menos ter ciência. Olha, essa minha atividade é um desperdício. E eu gostaria de uma solução. Porque uma vez que a gente identifica que aquilo é um desperdício, já começa um radarzinho procurando uma solução. Pedindo ajuda. E ela vem, ela aparece. Olha, aqui tem assunto. Ó, juntou a mulher do desperdício com o homem do desperdício, pensa. O que vai ser isso aqui? Mas nós somos apaixonados por isso mesmo. Sim. Daniel, quero agradecer a sua participação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu que agradeço. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. E a gente continua nos acompanhando. Até mais. Obrigada, viu? Tchau, obrigado.